Bom dia, amigos ouvintes do programa Raio-X da Bíblia. Sejam bem-vindos ao tema de hoje, tema da interpretação da Bíblia segundo o contexto do ouvinte ou do leitor contemporâneos. Como de costume, começamos com uma oração, uma breve oração, e hoje proponho a oração de Jonas no ventre da baleia, no livro de Jonas 2, 9. Jonas capítulo 2, versículo 2 a 9. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em meu desespero clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Julgaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse, fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, à terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem de Yahweh. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, queridos amigos, estamos a tratar o tema da interpretação da Sagrada Escritura, inspirando-nos no documento da Pontifícia Comissão Bíblica intitulado A Interpretação da Bíblia na Igreja, de 1993. Na semana passada abordamos 3 métodos de interpretação da Bíblia reconhecidos, recomendados pela Igreja. O primeiro método foi o método histórico crítico. O segundo, que tratamos na semana passada, foi a análise retórica. E o terceiro método, chamamos-lo de análise narrativa. Recapitulando, dissemos que no método histórico crítico, usamos instrumentos científicos para interpretar os textos bíblicos. Já que os textos bíblicos são textos muito antigos, para interpretá-los bem, não podemos tomar tudo ao pé da letra, mas sim devemos usar instrumentos científicos tais como a linguística antiga, o estudo de culturas antigas, a arqueologia, literatura antiga, que ajudam a captar o significado de algumas expressões, provérbios, parábolas, histórias difíceis que se encontram na Bíblia. E dissemos na semana passada que era por isso que a doutrina oficial da Igreja não recomendava abrir aleatoriamente a Bíblia e tomar o primeiro versículo da página esquerda como mensagem que Deus preparou para o leitor ou o ouvinte. No que concerne a análise retórica, dissemos na semana passada, devíamos partir do princípio de que os textos bíblicos foram escritos para persuadir o ouvinte ou o leitor a reafirmar ou abraçar o caminho do bem e a repudiar o mal. Podemos usar este método da análise retórica para interpretar textos bíblicos, prestando atenção às estratégias de persuasão presentes no texto, tais como repetição de expressões, repetição de temas, de ideias, repetição de palavras, repetição de rimas, não é?
a presença de palavras ou expressões que visam provocar emoções nos ouvintes, etc. E dissemos que geralmente a mensagem principal do texto bíblico está nessas palavras, expressões ou ideias repetidas. O terceiro método que abordamos na semana passada é o da interpretação do texto segundo a análise ou desde a análise narrativa. E dissemos que podemos usar este método quando queremos interpretar uma história bíblica. Dissemos que devíamos identificar fundamentalmente 4 momentos da trama narrativa, a saber, a introdução da trama, a complicação, a resolução e a conclusão, mas que devíamos prestar atenção sobretudo ao que as personagens dizem e fazem. E que a pergunta-chave que acompanha este tipo de interpretação é: o que é que Deus pretende dizer-me, ou o que é que Deus pretende dizer-nos através das palavras e das ações das personagens da história bíblica? Então, estes foram os 3 métodos que abordamos na semana passada e continuamos esta segunda parte, não é, do tema da interpretação da palavra, abordando este tema de hoje, que é interpretação de um texto bíblico segundo o contexto do leitor ou ouvinte contemporâneos. Pois bem, a interpretação de um texto é sempre dependente da realidade e das preocupações do homem de hoje. Por outras, não podemos interpretar um texto bíblico fora do contexto em que vivemos. Daí que a Igreja não só encoraja que se façam traduções da Bíblia segundo os contextos, África, Ásia, Europa, ou segundo as gerações, jovens, adultos, crianças, mas também a Igreja recomenda que, ao interpretarmos um texto bíblico, o façamos sempre prestando atenção à realidade em que vivemos, porque a mensagem de Deus é sempre atual e é para o homem de hoje, é para a mulher de hoje. Então, para uma interpretação segundo o contexto contemporâneo, existem muitos métodos, mas nós hoje abordaremos apenas 2 destes, a saber, a hermenêutica da libertação e a hermenêutica feminista. Então, dentro do que é métodos de interpretação segundo o contexto contemporâneo, há muitas possibilidades, mas nós hoje trataremos só 2 possibilidades, que é a hermenêutica ou interpretação da libertação, né? E a hermenêutica ou interpretação feminista. Então, a hermenêutica ou interpretação da libertação. Este tipo de interpretação da Bíblia consolidou-se no início dos anos 70, sobretudo na América Latina. Seu ponto de partida, além das circunstâncias econômicas, sociais e políticas dos países da América Latina, encontra-se em 2 grandes acontecimentos eclesiais: o Concílio Vaticano II e a Segunda Assembleia Plenária do CELAM. CELAM é o Conselho Episcopal Latino-Americano, que teve lugar em Medellín, na Colômbia, em 1968. E este CELAM, este Conselho Episcopal Latino-Americano, na sua segunda Assembleia Plenária, aplicou os ensinamentos do Concílio Vaticano II às necessidades da América Latina. Então, este movimento da interpretação da Bíblia do ponto de vista da libertação do ouvinte ou dos povos, propagou-se também em outras partes do mundo, em África, Ásia, e sobretudo na população negra dos Estados Unidos, do Haiti, entre outros países. Ora, ao invés de se contentar com uma interpretação que se concentra naquilo que diz o texto em seu contexto original, este tipo de interpretação da Bíblia, a interpretação da libertação, procura partir da situação
em que o povo vive. A realidade presente não é ignorada, mas ao contrário, afrontada em vista de ser iluminada à luz da palavra de Deus. Este tipo de interpretação parte da convicção de que Deus está presente na história do povo para salvá-lo. Ele é o Deus dos pobres, é o Deus dos oprimidos, que não pode tolerar a opressão e a injustiça, não é? Do pobre. É por isso que ao interpretarmos a Bíblia, não podemos ser neutros. Segundo este método de interpretação, o intérprete não pode ser neutro. Deve estar do lado do pobre, do lado do oprimido, do lado das pessoas que sofrem e engajar-se na sua libertação. E os passos que geralmente acompanham esta interpretação da Sagrada Escritura, do ponto de vista da libertação dos ouvintes, não é? Os passos que acompanham este tipo de interpretação são basicamente 3. Alguns até acrescentam um quarto passo, mas hoje nós vamos ficar com 3 passos que são os fundamentais: o ver, julgar e agir. Alguns acrescentam um quarto passo, o celebrar, mas para nosso tema ficaremos só com estes 3 passos: ver, julgar e agir. Ver a realidade. Julgar quer dizer procurar perceber o que está a acontecer na realidade, para depois agir inspirados pela palavra de Deus. Então, estes 3 passos do intérprete, sempre que quisermos interpretar um texto bíblico, considerar estes 3 passos. Ao interpretarmos um texto bíblico usando este método da interpretação da libertação, segundo a perspectiva da libertação dos ouvintes, do público-alvo. Então, ver a realidade, julgar, quer dizer, procurar perceber o que está a acontecer, depois agir inspirado pela palavra de Deus. Agora, sem dúvidas, em Moçambique, este tipo de interpretação pode ajudar os cristãos a deixarem de ser indiferentes perante a realidade socioeconômica. Temos ainda muitos irmãos que são indiferentes perante a política, perante a realidade cultural do nosso país, os problemas socioculturais, os problemas socioeconômicos. Ainda temos muitos irmãos que permanecem indiferentes perante a realidade do nosso povo, a realidade do nosso país. Ainda temos muitos irmãos que ficam tranquilos com ir à igreja aos domingos, com receber a comunhão e não se preocupam com como vai o país. Então, neste contexto, este tipo de interpretação pode ajudar nos núcleos, nas comunidades, nos grupos juvenis, nos grupos de catequese. De vez em quando usar este tipo de interpretação ao lermos o texto bíblico, não é? Fazer esta interpretação da libertação. Então, repito, nos núcleos a Bíblia deveria ser lida em chave de interpretação. Ver o que está a acontecer em Moçambique, tentar perceber o que está a acontecer, as raízes e consequências dos problemas, não é? E procurar estratégias para transformar a nossa sociedade, iluminados pela palavra de Deus. Trata-se de fazermos uma leitura da Bíblia que procure fazer da palavra de Deus a luz e o alimento do nosso povo. Fazendo este tipo de interpretação, a Bíblia torna-se para nós uma palavra libertadora, não um texto antigo e morto.
mas uma palavra atual e sempre viva. Então, podemos até tomar um exemplo, como fazer uma interpretação da libertação. Podemos tomar Êxodo 3, capítulo 3, versículo 7 a 8 e o versículo 10. Só para termos uma ideia geral de como podemos usar este método ao interpretarmos um texto bíblico. Então, Êxodo 3, 7 a 8 e 10. Disse o Senhor a Moisés: certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre o meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto estão padecendo. Por esse motivo desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel. E agora, vai, eu te envio a Faraó, e faz sair do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então, este é um texto. Como interpretar este texto usando, portanto, a hermenêutica da libertação num encontro comunitário ou mesmo individualmente, num núcleo, numa reunião da comunidade, num encontro bíblico da comunidade? Como é que podemos usar, como é que poderíamos, tomando este texto, como é que poderíamos usar então o método de interpretação da libertação, da hermenêutica da libertação, para interpretar este texto, para colher uma mensagem deste texto? O primeiro passo é ler o texto bíblico, pelo menos 2 vezes. Então, pelo menos 2 vezes, ler o texto bíblico. Neste caso, este de Êxodo 3, 7 a 8 e versículo 10. Ou outro texto. Segundo passo então é o momento do ver. Quer dizer, identificar a situação de opressão do nosso povo hoje. Que tipo de opressão pesa sobre o nosso povo hoje? É o segundo passo. Identificar a opressão que pesa sobre o povo. Terceiro passo é o momento de julgar. Procura-se analisar a situação para perceber as causas da opressão do povo e quem são os faraós, neste caso, quem são os opressores do povo hoje. E o quarto passo é quando os participantes, ou se for numa leitura bíblica, num encontro bíblico de um núcleo, ou se for uma leitura individual, então o leitor guarda silêncio e faz uma reflexão, tentando ouvir a voz de Deus que lhe diz: e agora vai, eu te envio a Faraó, e faz sair do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então, este é o quarto passo: ouvir a voz de Deus que me envia. Então, na primeira fase, no primeiro passo, eu vejo a realidade de opressão, ou de falta de libertação, de falta de liberdade do meu povo. No segundo passo, no primeiro passo eu leio o texto bíblico. No segundo passo é o momento do ver, onde eu identifico a situação da opressão. No terceiro passo, é o momento do julgar. Eu procuro analisar, perceber a situação de opressão, as causas dessa opressão que pesa sobre o meu povo e quem o está oprimindo, não é? No quarto passo é onde os participantes, se for no encontro do núcleo, os participantes guardam silêncio e fazem uma reflexão, tentando ouvir uma voz de Deus, a voz de Deus que me diz:
E agora vai, eu te envio para libertares o meu povo. E no último passo, o quinto passo, é onde os participantes desse encontro, ou a pessoa, se for um leitor individual do texto bíblico, identificam as estratégias para ajudar o povo a sair da opressão. Podem ser palestras, formação para jovens, difusão de mensagens de libertação em meios de comunicação, homilia sobre a necessidade de surgirem outros Moisés hoje, não é? Homens e mulheres corajosos queiram libertar o povo da opressão, foi identificada no segundo passo. Então aqui temos uma pequena proposta, não é? Pode servir para a leitura nos nossos encontros. Às vezes temos um texto bíblico e não sabemos como interpretar, às vezes só estamos a inventar mensagens. Por que não acolher também uma proposta deste tipo, em que em 5 momentos podemos chegar a uma mensagem, não só uma mensagem, mas também a um compromisso concreto. Porque às vezes também chegamos a acolher uma mensagem do texto bíblico, mas não há compromisso concreto do núcleo, não há um compromisso concreto daquele grupo de jovens que está a ler e a partilhar o texto bíblico, ou do movimento da Legião de Maria, ou outros movimentos que se encontram para ler um texto bíblico. Então, por que não adotar talvez esta proposta muito simples? Repetindo, ler o texto pelo menos 2 vezes é o primeiro passo. O segundo passo é o momento do ver, identificar uma situação negativa, que chamamos de opressão, quer dizer, uma situação negativa. Que tipo de opressão pesa sobre o nosso povo hoje? O terceiro passo é o momento do julgar, procurar analisar a situação para perceber as causas da opressão e até identificar pessoas que oprimem o povo. O quarto passo é onde, em um momento de silêncio, fazemos uma reflexão, tentando ouvir dentro de nós uma voz forte de Deus que nos envia. Vai, eu te envio. Então, nesse momento de silêncio, eu sinto essa voz de Deus que se dirige a mim. Vai, não podes ficar aí na tua fé morta, na tua fé indiferente, na tua fé muito tradicional e que não evangeliza, não liberta ninguém. Então vai, eu te envio. Eu sinto essa voz de Deus que me envia. Então no quarto passo, depois de aceitar, de ser enviado por Deus, no quarto passo é onde eu depois fico aí, talvez em grupo mesmo, a partilhar as estratégias para ajudar o povo a sair da sua opressão, não é? Iluminados pelo texto que no primeiro passo foi lido pelo menos 2 vezes. Então aqui temos irmãos, uma pequena proposta que nos pode ajudar a comprometer-nos um bocado mais na libertação do nosso povo, uma libertação de muitos tipos de opressão que pesam sobre o nosso povo, e temos muitos cristãos, há muitos cristãos que se batizam cada dia, são crismados cada ano, muitos adolescentes, jovens e adultos, mas às vezes o compromisso cristão deixa muito a desejar. Então, por que não adotarmos nos nossos núcleos, de vez em quando também na catequese, uma leitura do ponto de vista da libertação, deste sentir-nos enviados para fazer alguma coisa, e juntos identificamos estratégias lá no grupo, antes de sair do núcleo, antes de sair da reunião do núcleo, que cheguemos a um acordo sobre um compromisso concreto, o que é que vamos fazer para eliminar, erradicar talvez essa opressão que pesa sobre o nosso povo, ou pelo menos reduzi-la, não é? Reduzir essa opressão identificada
no segundo passo, no segundo momento do método, que é aquele de ver a opressão que pesa sobre o nosso povo. Pois bem, agora seria esta segunda parte. Bem-vindos àqueles que não estiveram conosco na primeira parte deste raio-x da Bíblia de hoje. Estamos a abordar o tema da hermenêutica ou da interpretação da Bíblia partindo do contexto do ouvinte ou do leitor contemporâneo. A primeira parte deste raio-x abordou o método da interpretação da Bíblia na perspectiva da libertação, chamamos-lo de hermenêutica da libertação ou interpretação da libertação. E esta segunda parte vai abordar o tema da hermenêutica feminista. A hermenêutica feminista dos textos bíblicos nasceu por volta do fim do século XIX nos Estados Unidos, no contexto sociocultural da luta pelos direitos da mulher. Com o Comitê da Revisão da Bíblia, este comitê produziu a Bíblia da Mulher, a Woman's Bible, a Bíblia da Mulher, em 2 volumes. O primeiro volume de 1885, o segundo de 1898. Esta corrente manifestou-se com grande vigor e teve um enorme desenvolvimento a partir dos anos 70, em ligação com o movimento de libertação da mulher, sobretudo na América do Norte. Esta interpretação, esta hermenêutica bíblica feminista, persegue a libertação da mulher, ponto de vista partindo dos princípios bíblicos, não é? E também persegue também a conquista de direitos da mulher iguais aos do homem. Usa fundamentalmente o critério sociológico, isto é, baseia-se no estudo das sociedades dos tempos bíblicos e da posição que a mulher ocupava naqueles tempos. O objetivo, então, primordial é redescobrir a história esquecida do papel da mulher em todo o processo da história da salvação. Então, este é o objetivo primordial deste tipo de hermenêutica, que se chama de hermenêutica feminista. Então, redescobrir a história esquecida do papel da mulher ao longo de toda a história da nossa salvação. Um dos textos bíblicos inspiradores desta interpretação, da interpretação feminista, é Gálatas 3:28, que diz: não há mais judeu nem grego, não há mais nem escravo nem homem livre, não há mais nem homem nem mulher, todos vós realmente sois um só em Cristo Jesus. O diz Paulo aos Gálatas. A interpretação feminista surge como uma reação àqueles teólogos, ou àqueles cristãos, sustentam que a mulher introduziu o pecado e a morte no mundo,
que ela precipitou a queda da raça humana, que o casamento para a mulher deveria ser uma condição de servidão, que a maternidade é um período de sofrimento e angústia, e em silêncio e submissão a mulher deveria desempenhar o papel de dependente do homem em todas as necessidades materiais, baseando-se na leitura dos primeiros capítulos do Gênesis. Então, esse capítulo 1 e 2 do livro do Gênesis muitas vezes é mal interpretado. Muitos teólogos e até cristãos continuam a interpretar mal os textos da criação do homem e da mulher, sobretudo do pecado, do primeiro pecado. Então, muitos continuam a sustentar que a mulher introduziu o pecado e a morte no mundo e que ela precipitou a queda da raça humana, que ela é culpada, não é? Do pecado. Foi ela que cometeu o pecado e induziu Adão ao erro, ao pecado. Então é uma má interpretação dos textos da criação, que não nos vamos deter agora a interpretar esses textos, mas o importante é tomarmos em conta que este tipo de hermenêutica, a hermenêutica feminista, surge também como uma reação contra essa má interpretação dos textos da criação em Gênesis 1 e 2. Agora, no que concerne esta interpretação, não é? Numerosas são as contribuições positivas que provêm dela, provém da interpretação feminista. Mulheres que abraçaram este tipo de interpretação, ou as mulheres que participaram em estudos bíblicos de perspectiva feminista, começaram a tomar uma parte mais ativa na interpretação da Bíblia, começaram a perder o medo de falar nos grupos, nas assembleias, nas reuniões, não é? Elas conseguem muitas vezes melhor do que os homens, não é? Depois de aplicar este método de interpretação feminista, conseguem perceber a presença, o significado e o papel da mulher em toda a história da salvação. De fato, a sensibilidade feminina leva a revelar e a corrigir certas interpretações correntes que eram tendenciosas e visavam justificar a dominação do homem sobre a mulher. De fato, no que concerne o Antigo Testamento, vários estudos esforçam-se para chegar a uma compreensão da imagem de Deus do ponto de vista das mulheres. Que Deus é pai, sim, não é? Mas é um pai de ternura, é um pai de amor, com amor de mãe, se queremos. Então, este tipo de interpretação trouxe muitas contribuições positivas na igreja e nos grupos onde este método é usado, o método de hermenêutica feminista na leitura da Bíblia. Para nós aqui em Moçambique, em que consistiria esta hermenêutica feminista? Em que é que consistiria em Moçambique a hermenêutica feminista? A meu ver, o fato de termos muitas mulheres catequistas, irmãs consagradas, muitas animadoras de comunidades, coordenadoras de ministérios, animadoras de núcleos, é uma oportunidade de as mulheres interpretarem os textos bíblicos, ressaltando aspectos maternais de Deus. A ternura, a compaixão, a paz, a perseverança.
Por uma boa interpretação feminista, recomenda-se evitar extremos. Nos Estados Unidos, no Ocidente em geral, as intérpretes, ou os intérpretes, sobretudo as intérpretes feministas, chegaram a o que eu considero de extremo, porque até propõem uma nova tradução da oração do Pai Nosso, a oração que encontramos em Mateus 6, 9 a 13, e em Lucas 11, 2 a 4. Então elas dizem que em vez de Pai Nosso, até poderíamos orar dizendo Mãe Nossa que estás no céu, porque Deus não é só Pai, Deus também é Mãe. Bom, o discurso de fundo é verdade, que de fato Deus é Pai e Mãe ao mesmo tempo, mas eu penso que aqui em Moçambique não é preciso deter-nos nesses detalhes de alterar e modificar até a terminologia, o texto bíblico. Em vez de Pai Nosso que estás no céu, Mãe Nossa que estás no céu. O conteúdo dessa afirmação até pode ser aceitável, não é? Que Deus é uma mãe e está nos céus, mas eu penso que não precisamos, aqui no nosso contexto moçambicano, não precisamos chegar a isso, não precisamos deter-nos nesse tipo de luta, não é? Para mudar, alterar as orações e os textos bíblicos. Creio que as mulheres cristãs em Moçambique, sobretudo aquelas que estão nas nossas comunidades, paróquias, na nossa igreja, nas nossas igrejas, mulheres moçambicanas que são animadoras, que são coordenadoras de núcleos, estão em grupos, participam na interpretação da Bíblia, nos comentários, e na explicação da palavra de Deus, nos núcleos e outros grupos paroquiais ou nas comunidades, deveriam olhar para as grandes mulheres da Bíblia. Penso que deveriam gastar mais tempo olhando para as grandes mulheres da Bíblia, olhando para Sara, a mulher de Abraão, a cheia de fé, olhando para Miriam, a irmã de Moisés, a chamada mulher de louvor, olhando para Rab, a mulher corajosa, olhando para Débora, a mulher, a profetisa, Ruth, a mulher leal, olhando para Ana, a mulher de oração, olhando para Maria, a mulher humilde, aberta à vontade de Deus, Maria, a mãe de Jesus, não é? A mulher humilde e aberta à vontade de Deus, olhando para Priscila, também no Novo Testamento, a mulher animadora da comunidade. Então, aprender destas mulheres e difundir as suas virtudes, não é? Transformaria a nossa igreja, empoderaria as mulheres em Moçambique no meio das dificuldades que atravessam, a exclusão na família. Às vezes também as nossas culturas algumas culturas de vez em quando tendem a excluir a mulher, a menosprezar o seu papel, a sua contribuição na sociedade e na tribo, no lar. Então, olhar para estas mulheres pode ser de muita utilidade para todas aquelas mulheres que colaboram, fazem igreja, não é? Fazem igreja moçambicana como catequistas, como animadoras, como coordenadoras de ministérios. Então, olhar para essas figuras de mulher, aprender das suas virtudes, não é? Essa seria a verdadeira teologia, a meu ver, a verdadeira teologia feminista de que Moçambique precisa, não é? As mulheres deveriam ler os textos bíblicos do seu próprio ponto de vista como mulheres, não limitar-se a ler os textos bíblicos assim, e fazer comentários que o padre faz, ou a repetir palavras do padre, mas bem tentar interiorizar do ponto de vista de uma mulher, como é que percebe esse texto, qual é a mensagem que colhe desde uma sensibilidade de uma mulher, de uma mãe,
de uma casada, de uma irmã, não é? Como mulher, o que é que esse texto diz. Então eu penso que essa é uma verdadeira teologia feminista, uma verdadeira interpretação ou hermenêutica feminista que ajudaria, insisto, a igreja a acolher um pouco mais a contribuição da mulher, a valorizá-la, não é? E, sobretudo, a permitir que essa contribuição da mulher também produza efeitos na sociedade e também na igreja. Agora, assim como fizemos na interpretação da libertação, demos um exemplo, de como fazer, como aplicar este método de interpretação já num texto bíblico. Também podemos tomar um exemplo aqui, não é? Como fazer uma hermenêutica feminista. Se eu tenho um texto bíblico, como é que eu posso ler o texto bíblico do ponto de vista feminista? Antes de tudo, né, ressaltar que a hermenêutica feminista não é feita exclusivamente pelas mulheres. Não é reservada às mulheres, porque já o termo feminista pode dar, a entender que é uma interpretação que deve ser feita só pelas mulheres que se sentem oprimidas, pelas mulheres que se sentem menosprezadas, não valorizadas. Então são elas que devem fazer esta interpretação. Enquanto não é assim, os homens também podem fazer uma interpretação feminista de um texto bíblico. Também os homens podem fazê-lo, os animadores, os homens, também os padres, numa homilia, podem fazer uma homilia do ponto de vista desta interpretação feminista, desta hermenêutica feminista. Agora, concretamente, numa reunião de um núcleo, num encontro comunitário, numa leitura comunitária de um texto bíblico, como poderíamos usar este método para interpretar o texto bíblico? Primeiro passo, a realidade. Neste primeiro momento da interpretação feminista, olhamos para a vida, a realidade das mulheres, em sua condição de pobres, suas lutas para se libertarem do machismo, do racismo, da discriminação, da exclusão, da opressão, do tráfico, da prostituição. Então, este é o primeiro passo, não é? O primeiro passo é olhar para a realidade das mulheres. O segundo passo chama-se interação. O segundo passo chama-se interação. Em que consiste? Então, nesse segundo passo, depois de olhar a realidade da mulher, depois de conversar sobre a realidade da mulher, ali no núcleo ou no grupo, as pessoas conversam, o sofrimento da mulher, da opressão. Repito, também os homens, com mente aberta, podem participar, podem partilhar sobre a realidade da mulher, quais são os casos de opressão, de racismo, de discriminação contra a mulher. Então, o segundo passo chama-se interação. Escolhe-se um texto bíblico que fala de uma grande mulher na Bíblia. Escolhe-se, já dei no início aquelas grandes mulheres, Sara, Débora, Ruth, Miriam, então todas aquelas grandes mulheres. Escolhe-se um texto bíblico que fala de uma grande mulher. Título de exemplo hoje, já queremos só dar um exemplo. Podemos tomar, por exemplo, Lucas 1, 46 e 56.
que é o Magnificat. Então aqui é, por exemplo, sobre Maria, a mãe de Jesus. Então, este segundo passo, interação, escolhe-se o texto bíblico que fala de uma grande mulher e dialoga-se com ela. Dialogar com essa mulher, com essa grande mulher. Para no nosso caso, escolhemos Lucas 1, 46 a 56. Trata-se de percebermos, primeiro, que apesar da distância histórica, não é, da vida dessa mulher, não é, que se narra nesse texto bíblico escolhido, essa vida dessa mulher está interligada com a vida das mulheres de hoje, aquela que foi tratada no primeiro passo do método, que era ver a realidade da mulher, conversar sobre a vida das mulheres. Então, nesse segundo passo, escolhe um texto bíblico que fala de uma grande mulher na Bíblia. E eu dialogo com ela, vejo quais são os elementos comuns, não é? Que a mulher da Bíblia, não é? Alguns aspectos, virtudes ou até sofrimento, humilhação que a mulher da Bíblia sofreu, não é? E que ainda também as mulheres de hoje sofrem. Agora, tomando o caso de Maria, não é? Neste texto de Lucas 1, 46 e 56, vemos que a humildade de Maria, ou a gratidão dela pelas maravilhas de Deus na sua vida, são dois elementos importantes, são duas características importantes desta mulher. Não são atitudes negativas neste caso, mas são atitudes positivas. Porque também naquele primeiro passo, ao ver a realidade da mulher, não partilhamos só os aspectos negativos, partilhamos também os aspectos positivos que a mulher está a viver. Então aqui, voltando neste diálogo com a mulher da Bíblia, vemos em Maria a humildade e a gratidão pelas maravilhas de Deus na sua vida. Estas duas atitudes de Maria podem ser encontradas em muitas mulheres de hoje. Muitas mulheres que hoje exercem vários ministérios na igreja, como catequistas, mulheres consagradas, legionárias de Maria, ministras extraordinárias de comunhão, membros de grupos corais, animadoras de comunidades e núcleos e outras colaboradoras também nas instituições, não só da igreja, da igreja nas comunidades, mas também nas escolas, nos hospitais. Temos aí muitas mulheres humildes como Maria, com uma forte dose, digamos, de gratidão a Deus pelas maravilhas que Ele opera em suas vidas. Então aí temos este diálogo com esta grande mulher, revela-nos estas duas atitudes, repetindo, a humildade e a gratidão. Também encontramos nas mulheres que colaboram na igreja hoje, mulheres humildes e mulheres cheias de gratidão a Deus pelas maravilhas que Ele opera em suas vidas. Então este é o segundo passo, a interação. A interação com uma mulher importante, uma mulher, todas as mulheres são importantes, com uma mulher, digamos, famosa na Bíblia, não é? Todas as mulheres são importantes, mas neste caso são estas mulheres um bocado, têm uma reputação um bocado maior do que as outras. Neste caso, por exemplo, Maria, a mãe de Jesus. O terceiro passo. No terceiro passo, o que fazemos? O terceiro passo chama-se a suspeita. Então, o primeiro, a realidade. A segunda, a interação. O terceiro, a suspeita. Aqui identificamos sinais de ocultamento da mulher no texto bíblico. Aquelas partes do texto bíblico em que parece que o papel da mulher foi anulado, escondido, ignorado, silenciado.
essa suspeita é a atitude que nos abre as possibilidades de investigar, buscar, encontrar a presença da mulher, seja na história do mundo como na Bíblia, uma presença às vezes esquecida, negada e silenciada. No texto que tomamos como exemplo, Lucas 1, 46 a 56, vemos no versículo 48 e 49 que Maria diz: Deus olhou para ela como uma humilde serva e que de hoje em diante ela será chamada por todas as gerações bem-aventurada. Há aqui um indício de desprezo da mulher, porque antes deste momento Maria não era nada. Está subentendido. Se ela passaria a ser chamada dali em diante por todas as gerações a bem-aventurada, quer dizer que até aquele momento ela não era nada, não era valorizada, não era famosa. Então aí subentende-se uma situação de desprezo da mulher. Então este terceiro passo, repetindo, é o passo da suspeita, onde vemos no texto bíblico o que é que está escrito, patente no texto bíblico, ou também subentendido qual é a situação de desprezo, de esquecimento, a situação de ignorância, ou que a mulher padeceu, aquela mulher da Bíblia. E depois aí partir dessa situação para também fazer um diálogo com a vida das mulheres de hoje, a vida das mulheres que conosco trabalham, vida da mulher que é catequista, que é animadora. Então, onde é que ela também sofre esquecimento? Onde é que ela é? Como é que ela é silenciada? Como é que ela não é escutada? Como é que ela não é valorizada? Então, esse é o terceiro passo. O quarto passo é o passo do reconhecimento. Desculpem, o terceiro passo deveria terminar sempre com um momento de perdão, né? Porque depois de reconhecer os aspectos da mulher esquecida, ou da igreja, ou da sociedade, que às vezes não valoriza o esforço da mulher, então deveria terminar aquele terceiro passo com um momento de perdão, pedir perdão a Deus por não termos valorizado, por não termos considerado o papel da mulher. Então, o quarto passo é o reconhecimento, chama-se reconhecimento. Reconhecer aquelas partes do texto ou aquelas expressões que descrevem ou apresentam a mulher como protagonista. Conhecer, quarto passo, reconhecimento, é reconhecer aquelas partes do texto ou aquelas expressões que descrevem ou apresentam a mulher como protagonista. E o último passo é a oração. Esta é a oração final, chama-se oração final deste método. Oração final é rezar, fazer súplica ou agradecer a Deus pelas mulheres na família, na igreja e na sociedade. Pedir que abundem no mundo a ternura, que abundem compaixão, a harmonia, a paz, o respeito pela vida. Então, aqui vemos que este método também é atual, é muito importante para nós hoje, para as nossas comunidades. O método da interpretação feminista começa com ver a realidade das mulheres, partilhar a realidade das mulheres. Segundo momento, escolher um texto bíblico que fala de uma grande mulher na Bíblia e interagir com essa mulher, estudar as suas características positivas, sobretudo as características positivas,
dessa mulher, não é? Depois, no terceiro passo, é a suspeita, onde no texto podemos encontrar aquelas partes em que parece que o papel da mulher foi anulado, escondido, ignorado, silenciado. E, repito, isso pode ser patente, mas também pode ser subentendido em algumas expressões, né, que excluem a mulher ou não se valoriza a mulher. E esse terceiro passo terminaria com um brevíssimo momento de perdão. O quarto passo é o reconhecimento, também partindo do texto bíblico escolhido, primeiro das expressões que descrevem ou apresentam a mulher como protagonista, e também aí aplicando a mulher hoje, também as situações que apresentam a mulher como protagonista. E no último passo, que é já o momento de oração, um pouco mais longo, onde fazemos súplica ou agradecemos a Deus pelas mulheres na família, pelo seu papel o papel que eles jogam na família, na igreja e na sociedade, e sobretudo pedimos que abunde no mundo a ternura que caracteriza a mulher, compaixão, a harmonia, a paz, o respeito pela vida, que geralmente caracterizam a mulher, embora também os homens caracterizem as mulheres, também os homens podemos encontrar homens de ternura, de compaixão, de harmonia, de paz e respeito, mas geralmente são características da mulher, não é? Esta ternura, esta compaixão, a harmonia, a paz, o respeito pela vida. Então, este método visa levar-nos a desejar que o mundo seja abençoado com muita ternura, com compaixão, com harmonia, com a paz, com respeito pela vida. Então, é um método que muitos dizem que erradamente dizem que é reservado para as mulheres, mas não é só das mulheres, porque o que persegue são valores que o nosso mundo, a nossa sociedade, o nosso Moçambique precisa hoje. Então, insisto, também os homens podem usar este método na interpretação da Sagrada Escritura. Pois bem, amigos, por hoje podemos ficar com estas duas maneiras de interpretar a Sagrada Escritura, nomeadamente a interpretação da libertação e a interpretação feminista. Terminemos, como de costume, com uma oração e proponho o primeiro livro dos Reis, 18, 36 a 39. Primeiro dos Reis, 18, 36 a 39. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, que eu sou o Teu servo e tenho feito a Tua vontade. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que o Teu povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, fazes o coração deles voltar para Ti. Vou repetir esta oração. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel e que eu sou o Teu servo e tenho feito a Tua vontade. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que o Teu povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, fazes o coração deles voltar para Ti. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esteve convosco neste raio-x da Bíblia o Padre José Joaquim, missionário comboniano. Gostaria de pedir também o vosso feedback. Este é o 5º raio-x da Bíblia que fazemos, não é? Gostaria de pedir o vosso feedback ao número 844872654. Repito, 844872654. Podeis colocar perguntas ou contribuições e com agrado interagirei convosco também no WhatsApp ou através de mensagens de texto. Conto convosco para a semana. Até lá, haja bênção sobre bênção. Amém.